Olá, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Estamos passando aqui hoje para mais uma lição do nosso discipulado. Estamos aí nos encaminhando ao final, das nossas lições desse discipulado básico. Então, queridos, hoje nós temos uma aula muito gloriosa, algo que é de extrema, de suma importância para todos aqueles que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Lucas, que lição é essa? Queridos, hoje nós vamos falar acerca de ceia, a Santa Ceia do Senhor, uma das maiores ordenanças nos deixada pelo Senhor Jesus Cristo ao subir ao céu, e nos deixou essa ordem. Algo, na verdade, que hoje nós vamos ver, e eu quero dar uma caminhada pela Bíblia com você, para que nós possamos compreender que a Santa Ceia, na verdade, não é algo novo testamentário, ou não é algo do Novo Testamento. A Santa Ceia, na verdade, é um ato que é uma prática dos judeus desde o dia que Deus tira o povo do Egito, desde o tempo quando o povo estava cativo no Egito, o que vem a ser uma tipificação, ou seja, o que vem a ser um exemplo, uma comparação, algo do gênero, da nossa tirada, ou seja, de Cristo nos tirando do mundo e nos trazendo para a sua graça. Assim é a comparação feita pela Bíblia Sagrada com o ato da saída do povo do Egito e agora indo para a terra a qual o Senhor havia prometido. Queridos, eu vou conversando aqui, nós vamos conversando e eu vou deixando as referências aqui para que você possa então estar buscando na sua Bíblia posteriormente, para que nós possamos começar do princípio. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, você pode ler do verso 1 até o verso 28, ali conta a história da primeira celebração da Páscoa. A Bíblia diz que Deus ele se apresenta para Moisés, Moisés ouve a voz de Deus, e o Senhor então dizia para Moisés: Moisés, a partir de hoje vocês passam a contar um novo calendário. A partir de hoje vocês vão começar a contar um novo tempo na vida de vocês. Que tempo é esse? Vocês vão começar a contar o tempo a partir do momento que eu tiro vocês do Egito e coloco vocês agora nessa peregrinação a uma terra que eu tenho preparado para vocês, terra que mana leite, terra que mana mel, ou seja, uma terra maravilhosa. Obviamente que essa é uma comparação clara, muito clara, com o tempo onde nós aceitamos Jesus Cristo, e a Bíblia é clara em dizer, quando ela fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A Bíblia vem dizendo isso, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. É a mesma coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, eu estou preparando algo novo para vocês. E para isso vocês vão fazer uma festa, vocês vão fazer uma celebração. Por quê? Porque hoje, eu quero que você compreenda isso, porque tudo tem um contexto muito profundo. A Bíblia dizia que era a última praga no Egito, e é importante que você leia a sua Bíblia, que você possa ler não só o capítulo 12, mas ler os capítulos que antecedem, para que você possa entender, compreender o contexto do que nós estamos dizendo. O povo estava cativo no Egito, e a história é bem conhecida, nós bem sabemos, Deus ele manda pragas sobre o Egito para que Faraó ele viesse a liberar o povo, porque a Bíblia diz que o coração de Faraó estava endurecido. E a última praga era que o anjo da morte passaria naquela noite e iria ferir todos os primogênitos da terra. Porém, a Bíblia diz que o povo de Deus, o povo escolhido, aqueles que optassem por praticar esse ato que era a Páscoa do Senhor, pegariam um cordeiro. Eles teriam que preparar esse cordeiro todo ele assado,
juntamente com esse cordeiro, eles estão comendo pães asmos, ou seja, pão sem fermento, que é uma comparação clara que a Bíblia também nos traz. A Bíblia traz uma comparação do fermento com o pecado. Então a Bíblia diz, olha, a partir de hoje o pecado já não faz mais parte da vida de vocês e vocês precisam participar do Cordeiro, que era o nosso Cordeiro de Deus. Quem é? O Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro, aquele que se entregou por nós para perdão dos nossos pecados. Com o sangue do Cordeiro, eles passariam esse sangue nos umbrais das portas, ou seja, nas marquises, nos marcos das portas, eles iriam passar este sangue. E este seria o sinal para que quando o anjo da morte passasse, ele compreenderia que a porta onde tivesse aquela marca do sangue, então essa porta não seria um lugar aonde o anjo da morte entraria. Essa é a Páscoa do Senhor. E isso seria uma aliança perpétua dos judeus, porque a Páscoa seria a memória dos judeus da tirada do povo do Egito. Então, todos os anos, eles deveriam celebrar a Páscoa e festejar, porque lembrando que um dia eles eram escravos, mas que agora Deus os libertou. Aleluia! Então, esse é um resumo, né, do que é o contexto histórico da Páscoa. E agora no Novo Testamento, agora nós como igreja, que nós já aprendemos nas lições passadas que nós somos a igreja de Cristo, Deus agora, através de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nos deixa uma ordenança. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11 e 23, que é um dos textos áureos da Santa Ceia, Paulo, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então a Bíblia ela deixa muito clara que o ato da Santa Ceia, e aqui eu quero que você compreenda, olhando para o passado, olhando para as coisas que Deus falou para Moisés, o ato da Santa Ceia representa muito bem isso. Por quê? Porque Jesus é o nosso Cordeiro. O Jesus é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus ele é aquele que tira o pecado do mundo e os pães asmos são a representação do pão sem fermento, de uma, sem levedura. O que é o fermento, irmão? Para que nós possamos compreender o que é o fermento. O fermento, ele na verdade é algo que o povo descobriu isso no Egito. O fermento ele faz com que o pão cresça porque ele cria pequenas bolhas de ar dentro do pão, dentro do bolo. Essas bolhas de ar faz com que o pão ele cresça. Na verdade, ele é o mesmo pão, porém o fermento faz com que ele pareça muito maior e na verdade ele fica muito maior por causa dessas bolhas de ar que são criadas dentro dele. Então, o que Deus está dizendo quando nos manda participar dos pães asmos, quando nos manda participar do pão, é que deve ser tirada toda a mentira da nossa vida, porque Cristo é a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a luz e que se nós vivemos na luz, já não estamos mais em escuridão. Tudo deve ser trazido à luz. Então nossa vida a partir de hoje deve ser uma vida de verdade, uma vida de integridade, uma vida onde nós não vamos mais viver na mentira, não vamos mais viver numa falsa religião. Isso quer dizer os pães asmos. Jesus ele fala também, olha, não se deixem levar pelo fermento dos fariseus. O que é o fermento do fariseu? É uma falsa religião, sabe? É nós sermos na igreja, sermos na frente das pessoas uma coisa que nós não somos na verdade. E não é isso que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Então a Santa Ceia, todas as vezes que nós sentamos na mesa e participamos da ceia, estamos fazendo memória e estamos mais do que isso, declarando que nós já não vivemos mais uma vida de mentira, porque Jesus nos trouxe para a verdade. Um outro ponto interessante que eu esqueci de colocar é que um dos pontos que eles deveriam participar, eles deveriam comer os pães asmos, o cordeiro e junto com isso ervas amargas. Se você observar,
no nosso pão da ceia, nós colocamos ali algumas ervas que são ervas amargas, no nosso caso orégano, algumas coisas no sentido assim. O que são essas ervas amargas? As ervas amargas serviam para que quando eles mordessem aquela erva e sentissem o amargor da erva, era para eles lembrarem da vida difícil que eles tiveram no Egito. Era para eles lembrarem do momento difícil que eles passaram no Egito e que agora eles viviam uma vida debaixo da graça de Deus. Então, quando nós participamos da ceia, é importante também nós lembrarmos da onde Jesus nos tirou, lembrar quem você era, lembrar que você era uma pessoa mentirosa, lembrar que você era uma pessoa que estava separada de Deus, porque todos nós pecamos e separados fomos da glória de Deus. Lembra? Aprendemos, acho, lá na nossa primeira lição. Então, nós precisamos no ato da Santa Ceia nos lembrar da onde o Senhor nos tirou e de como era difícil uma vida sem Deus. Pastor, mas a vida com Deus não é fácil também. Nós temos dificuldade, claro que temos, mas nós temos esperança, nós temos o Senhor ao nosso lado. Aleluia! Então Jesus diz: aquele que come desse pão, comam desse pão em memória de mim, ou seja, lembrem o que eu fiz por vocês, da onde eu tirei vocês. E o cálice, esse cálice é uma nova aliança. Queridos, o que representa o cálice? O cálice, ele representa o sangue de Jesus vertido na cruz. O pão representa o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz do Calvário, ou seja, que foi morto na cruz do Calvário. E o cálice representa o sangue de Jesus, que, segundo a Bíblia diz, nos purifica de todos os nossos pecados. Então, esse mesmo sangue que foi passado nos umbrais das portas naquele dia da Páscoa é o sangue que hoje nós participamos, e quando tomamos aquele vinho, quando tomamos aquele cálice daquele suco de uva, nós estamos lançando sobre os nossos umbrais das nossas portas, a nossa porta espiritual, a nossa vida, o sangue do Cordeiro, de forma que o anjo da morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é o Senhor. Esse sangue, esse cálice representa uma nova aliança. Esse sangue representa, você sabe o que quer dizer uma nova aliança? Representa o Novo Testamento, representa um novo acordo que Deus fez com o homem. Por quê? Porque aquele acordo velho passou. Aquele acordo velho já não servia mais. Então, aquele cordeiro que todos os anos tinha que ser morto para purificar o pecado do povo já não precisava mais. Por quê? Porque um único sacrifício foi feito, o sacrifício de Jesus Cristo, e agora nós somos livres do pecado através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, querido, eu quero que você compreenda, você que está fazendo esse discipulado, você que está participando desse discipulado, é porque você quer se tornar um discípulo de Cristo, é porque você aceitou Jesus, está buscando uma nova vida, e você não tem como viver uma nova vida, você não tem como viver integridade no Evangelho sem participar da ceia do Senhor, porque o próprio Cristo disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então escute o que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, priorize a ceia. Faça da ceia um momento especial. Não é um momento qualquer. Não é um lugar onde nós vamos simplesmente para comer um pãozinho, beber um sangue. Não, 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 não. É o dia que nós fazemos lembrança daquilo que Deus fez pela nossa vida. É o dia que nós nos lembramos que um dia nós estávamos mortos no nosso pecado e Ele nos amou e se entregou por nós. A ceia é um lugar de comunhão. Todas as vezes que eles faziam isso, eles precisavam se reunir em família. Era necessário, a Páscoa era feita em família. E se a família fosse pequena, eles se juntavam com outra família. Por quê? Porque ceia é comunhão. Ceia é um dia de você pedir perdão, de você liberar perdão sobre pessoas. Ceia é um momento onde a igreja se reúne, se senta à mesa com o Pai. É o dia dos filhos se sentarem à mesa com o seu Pai. Aleluia! Então esse é um ato muito importante. É um dia de examinar-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão
e então beba deste cálice. Aleluia! Ceia é um dia onde nós fazemos uma reflexão de como está a nossa vida com Deus. Será que eu estou vivendo em verdade? Será que eu não tenho nenhum perdão a ser liberado? Será que eu não estou carregando nenhuma mágoa de ninguém? Será que eu estou sentado na mesa com alguém que eu não estou me dando? Será que, sabe... Examine-se o homem a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice, porque todo aquele que come e bebe de forma indigna, querido, todo aquele que come de forma indigna come para sua própria condenação. Por que para sua própria condenação? Porque a pessoa está condenada. Então a ceia é um dia de arrependimento, ceia é um dia de fazer memória de Deus, ceia é um dia de nós lembrarmos de onde Jesus nos tirou e, se preciso for, trazer renovo sobre a nossa vida. Eu sei que muitos de vocês que estão participando desse discipulado estão se preparando para o batismo, que é o primeiro grande ato litúrgico depois de aceitar Jesus, que nós vamos aprender e vamos falar na nossa próxima lição. E depois que você batizar, irmão, não existe mais outro, o batismo é um só. Então o que vem depois? Depois vem a ceia. A ceia é o dia de você renovar o seu voto com Deus, o voto que você fez no seu batismo. Amém, meus queridos? Queridos, que aula maravilhosa. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o que é a ceia, um pouco. Tem muito mais para ser aprendido e eu quero encorajar você a buscar na sua Bíblia, a buscar entendimento, a buscar informação, a nos procurar, a extrair informação que nós temos, o pouco que nós sabemos, nós podemos compartilhar com você e eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.